Olá, telespectadores, ouvintes da nossa Rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Conecta e hoje eu vou conversar com o cirurgião plástico, Dr. Alan Landecker. A gente vai falar de deformia, né? A disformia, melhor dizendo, disformia no Instagram, que isso é muito importante a gente falar sobre isso. E também tem uma situação que passa a ser, às vezes, muito grave, né? E ele vai explicar para a gente o porquê disso. Tudo bem, doutor? Doutor Alan Landecker. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. Já de cara eu queria que o senhor falasse, né, sobre essa questão aí do Instagram, né? Tem muita gente que se tira, né, a imagem do Instagram e quer acabar aparecendo, né, com aquela foto perfeita, tirar, às vezes até fazer uma cirurgia para aparecer com a foto que a pessoa tira, né, que é toda trabalhada, toda feita, né, e quer que a pessoa se pareça, né, que ela se pareça com a pessoa, com essa foto, né. É meio complicado, né. Eu queria saber e queria que o senhor falasse sobre isso, né, o porquê das pessoas hoje estarem, né, nesse momento procurando esse tipo de coisa, né, para fazer, de foto de cirurgia plástica, querer parecer com aquela foto, com aquela selfie que a pessoa tirou. A grande questão agora é a geração de uma ansiedade terrível nas pessoas pelo uso excessivo ou maior das redes sociais durante a época da pandemia, porque as pessoas estão naturalmente mais tempo em casa e estão mais conectadas. Então, como você bem falou, o grande problema atual é que está se criando um perfil, quer dizer, uma imagem, um padrão estético que não é real. Tá? Então, você colocou muito bem, essas imagens que estão sendo veiculadas, elas, via de regra, elas são tratadas com filtros, né? Evidentemente com maquiagem e com Photoshop. Então, você tem modelos ou atrizes colocadas então nos seus perfis que tem uma aparência absolutamente diferente da vida real. Eu te falo isso porque eu já operei várias atrizes e modelos e eu garanto para vocês que elas têm imperfeições como todos nós e que a imagem que é colocada nas redes sociais é completamente diferente da realidade, ou seja, é uma coisa falsa. Então, as pessoas normais, né, os seres humanos comuns, entre aspas, eles acabam se comparando a essas imagens que são falsas e como é uma estética absolutamente perfeita nas imagens em termos de simetria, textura da pele, as cores, etc., a pessoa acaba olhando e fala assim, nossa, eu estou completamente diferente desse padrão. Então, isso gera uma ansiedade muito grande nos pacientes e, às vezes, um abalo de autoestima que pode acabar causando problemas psicológicos, né? Que é a dismorfia, o dismorfismo corpóreo, né? Em que a pessoa acaba não ficando satisfeita com o seu corpo e também manifestando um alto grau de desconforto com uma deformidade que é mínima, tá? Então, isso também leva as pessoas a procurarem mais procedimentos estéticos e de cirurgia plástica. Porque antigamente, né, você fazia uma cirurgia plástica, muitas vezes as pessoas, né, procuravam o cirurgião plástico porque queria parecer com aquela determinada pessoa, aquele determinado artista, aquela celebridade, né, muitas vezes. Né, e hoje a coisa está, desculpa, da minha opinião, está pior, né? Porque está sendo feito isso através de fotos, né? Como o senhor disse agora, do Instagram, né, de querer se parecer, né, com aquela selfie, tirando a selfie, a pessoa quer... Eu sei lá, na minha cabeça eu não consigo entender muito bem isso, né? E hoje isso mudou. Né? Antigamente você queria aparecer com aquele artista como Michael Jackson, Diana Ross, né, que chegam a fazer tanta cirurgia plástica que, para mim, né, fica disforme, é uma coisa impressionante. E eu tenho, inclusive, aqui dados do Hospital Albert Einstein, né, que aqui em São Paulo, o Brasil tem mais de 150 mil casos, né, por ano desse TDC,
né, que é esse transtorno dismórfico corporal. Isso. O TDC, ele é um problema psiquiátrico grave, onde a pessoa tem uma distorção muito grande da sua autoimagem, tá? Então ela nunca vai estar satisfeita com o seu corpo, independente de como o corpo tiver. Ou seja, se a pessoa tiver com um corpo absolutamente perfeito, ela vai continuar insatisfeita. E isso gera muito aquilo que eu comentei. O quadro clínico clássico é um desconforto absolutamente desproporcional em relação a pequenos defeitos que muitas vezes só são percebidos pela pessoa. Então são defeitos que as outras pessoas assim do convívio não percebem. E isso gera uma tal alteração de autoimagem que afeta a autoestima e afeta a pessoa no seu cotidiano, ou na vida social, ou no trabalho, através de angústias, né, e esse tipo de questão de autoestima. Então, é uma doença muito séria, que afeta, em geral, de 6 a 15% da população, sendo mais frequente em mulheres e pacientes jovens que procuram a cirurgia de nariz. Ah, tá, entendi. Ele é reconhecido pela medicina, esse transtorno é reconhecido pela medicina, doutor? Sim, então, a gente chama de TDC e é o principal problema psiquiátrico de pacientes que procuram cirurgia plástica. Então, inclusive, é interessante que o cirurgião plástico precisa ser expert em psiquiatria no sentido de detectar essa doença e aí encaminhar o paciente ao psiquiatra. Porque você acaba tendo a situação que o paciente vem primeiro no cirurgião plástico e aí depois ele acaba sendo mandado para o psiquiatra devido a esse quadro que ele apresenta durante a consulta. Então, o cirurgião precisa saber muito bem os sinais e sintomas dessa doença para saber identificar ela na consulta. Porque esses pacientes eles não procuram o psiquiatra primeiro, eles procuram em geral o cirurgião, porque eles nunca estão satisfeitos com o seu corpo. Isso realmente é complicado, né? Não ter essa satisfação com o corpo. E muitas vezes, né, a pessoa, como o senhor falou, não tem nada, né? Mas que é da cabeça dela, ninguém está vendo. Ah, mas eu tenho isso aqui, está me incomodando. Né? Isso não tenha dúvida que é um transtorno, na minha opinião. Qual é a sua opinião em relação a isso? Exato. Então, o que eu ia complementar, você falou uma coisa muito interessante no começo, que é o seguinte: veja que, na minha opinião, as pessoas estão muito carentes emocionalmente. Porque qual que é a ideia? Uma pessoa que quer usar filtros, esse tipo de coisa no Instagram, o que ela está atrás? Ela está atrás de um mecanismo de recompensa. Ou seja, ela quer parecer mais bonita ou mais bonito nas fotos para que ela receba mais curtidas e mais elogios, né? Então, isso acaba sendo uma forma de talvez suprir uma carência emocional. Quer dizer, é por isso que as pessoas estão usando esses filtros. Então, assim, é uma situação muito grave, na minha opinião. Acho que a sociedade está muito doente no sentido de que o envelhecimento ele não é uma coisa muito bem aceita na nossa sociedade. Se você for olhar, estudar uns livros de filosofia, você vai ver que dentro da filosofia ayurvédica, né, na Índia, a cirurgia plástica ela é totalmente contraindicada nessa parte de estética. Eles são totalmente contra a cirurgia plástica estética porque eles acham que o envelhecimento é uma grande coisa no ser humano porque ele te dá mais sabedoria. Então, na Índia, no passado, eles só permitiam, só encorajavam cirurgias plásticas em casos de reparação, jamais na questão estética. Então, o que a gente vê hoje é que é muito importante que os pacientes estejam espiritualmente e psicologicamente equilibrados para fazer uma cirurgia plástica, levando sempre em consideração que você corrigir um fator externo, por exemplo, a face, a mama, o nariz, não vai resolver problemas internos que você tem. Agora, até onde vai, doutor, esse padrão chamado padrão de beleza? Porque as pessoas acabam
cometendo erros graves, muitas vezes, né, na sua aparência, a gente vê aí. E a pessoa, para ela, parece que ela olha no espelho e acha que está lindo, está maravilhoso, aquela coisa toda. Até onde vai esse padrão, doutor? Então aqui eu tenho dois comentários. A primeira coisa é que esse tipo de entrevista é fundamental para educar a população. Então a gente deve sempre citar isso. Essas imagens em revistas, jornais, internet, via de regra, são imagens manipuladas e que por isso não são reais. Então as pessoas não devem se comparar a essas imagens, porque isso vai gerar ansiedade e eventuais transtornos, né, emocionais. A segunda coisa muito importante é o papel dos médicos que fazem procedimentos estéticos, seja dermatologista ou cirurgião plástico. É realmente crucial que o cirurgião ou dermatologista tenham uma postura extremamente ética e honesta e profissional, no sentido de não produzir bizarrices ou qualquer coisa que fuja de um padrão normal de estética. Então, se o paciente pedir algo que é bizarro ou que vai contra uma norma geral de estética agradável, isso eu quero dizer o quê? Você colocar a face em proporções, né? Por exemplo, você ajustar o nariz às proporções faciais que aquele paciente pede, mas que isso mantenha a naturalidade, né? Então, qualquer procedimento que tire a naturalidade, que crie alguma coisa bizarra do ponto de vista estético, é absolutamente contraindicada, não deve ser feita. Sendo que o médico, como eu falei antes, deve ser expert no diagnóstico desses transtornos emocionais para bloquear os pacientes e não permitir que eles façam os procedimentos. O problema é que tem muitos médicos que não têm essa visão ética e acabam fazendo o procedimento por uma questão financeira, sem pensar nessa parte psicológica dos pacientes e na criação de uma bizarrice. É verdade. Essa questão toda que a gente tem conversado aí desde o começo, né, do Instagram, né, a pessoa, então, ela forma, né, aquela aparência e chega num cirurgião e fala, não, eu quero ficar desse jeito. A que ponto, né, doutor? Isso que eu queria saber. Um cirurgião aceita fazer? Eu não sei também se tem condições de ser feito, né? Aquele nariz perfeito, aquilo tudo, como é tirado na selfie, né? E o paciente chega e quer que ficar parecido com aquela foto montada, né? O que leva a pessoa a isso, doutor Alan? Duas coisas aqui. A primeira é que você mencionou essa palavra selfie, e a selfie é uma coisa terrível para os pacientes. Por quê? Quando você tira uma selfie, a câmera fica muito próxima do nariz, e isso é o que a gente diz, estoura a foto. Ou seja, o nariz fica distorcido na foto, mudando o seu formato. Normalmente ele fica mais largo nas selfies. Então o que acontece? Se você tira uma selfie, aí você vai olhar o seu nariz, você vai ver ele mais largo do que ele é na realidade. Então você está, de novo, analisando uma imagem distorcida. Tá? Então, a mensagem educacional aqui é: não analisem selfies. A segunda coisa é que eu, como cirurgião, eu não me incomodo quando os pacientes trazem fotos de exemplos, né, de coisas que eles gostam, tá? Porque eu gosto de sentir qual que é o senso estético do paciente e quais são as expectativas dele em relação ao resultado. Por exemplo, tem pessoas que querem narizes um pouquinho mais imponentes, tem outros que querem um nariz um pouquinho menor, mais arrebitado. Então eu gosto de ver, através dessas fotos, qual é a expectativa do paciente. Bom, feito isso, você tem a obrigação de falar para o paciente que é impossível produzir aquele resultado na sua exatidão. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua genética, cada pessoa tem os seus tecidos, a sua vascularização e a sua reação em termos de cicatrização à cirurgia. Então é impossível reproduzir o nariz de uma modelo ou de uma atriz numa pessoa que vem no consultório. Agora, já que a gente está tocando nessa parte, qual é o nariz perfeito? É isso que eu quero saber. Qual o formato? Existe um formato
né, que chegue à perfeição, ou por isso que eu falo, né, a pessoa chega e fala, eu quero esse nariz aqui, né, dessa pessoa. O senhor acabou de dizer que isso não tem como, é impossível você fazer, né? Mas qual é o perfeito? Existe algum? Então, essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu sempre digo para os pacientes, não existe nariz perfeito. Em qualquer nariz você vai achar defeitos, tá? E a minha teoria é que o nariz ele não é uma parte do corpo que está bem desenvolvida ainda. Por quê? Porque se você for olhar, por exemplo, se você for no shopping um dia, você vai ver narizes de todos os formatos e tipos, né? Você vai ver uma diferença anatômica muito grande no nariz entre as pessoas. E além disso, você tem uma incidência muito alta de problemas respiratórios, tipo desvio de septo, etc. Então, não existe nariz perfeito. A anatomia é muito variável. Por exemplo, você pega uma mão, você consegue ver que a anatomia ela é muito parecida de pessoa para pessoa. O nariz é muito variável, então ele é uma estrutura que o corpo humano não desenvolveu adequadamente. Então, o que as pessoas precisam saber é que não existe nariz perfeito. Então, como é que a gente responde melhor a sua pergunta? Nos Estados Unidos, quando eu fiz a minha especialização, eu fiz um trabalho junto com o meu chefe, em que a gente pegou 100 modelos, em que a gente, visualmente, do ponto de vista artístico, achava que esses eram narizes bonitos. E disso nasceram algumas proporções matemáticas que possibilitaram uma comparação, quer dizer, o estabelecimento de um padrão estético que seria ideal, entre aspas, para cada nariz. Então, o que a gente faz hoje é o seguinte, a gente tira fotos profissionais, a gente coloca num programa de simulação e basicamente a gente analisa o nariz aplicando essas proporções que vieram através da análise dessas 100 modelos. Então, o que você está tentando fazer é colocar o nariz em proporção ao que a face do paciente pede. Você está harmonizando o nariz à face do paciente. Então, muitos pacientes precisam de uma redução do nariz. Mas tem muitos pacientes, como é o caso dos narizes negroides, em que você tem que aumentar o nariz. Mas sempre dentro desse conceito. Não existe nariz perfeito. O nariz perfeito, entre aspas, é aquele que está em boas proporções com a face e que não tem cara de operado. Eu tive esse problema, vou te contar rapidinho. Eu tive um acidente de carro há muitos anos atrás, 30 e tantos anos atrás, né? Nessa época eu estava na Globo, eu fazia esporte na Globo, tudo, e me acidentei em São Paulo, porque eu não conhecia a cidade, eu tinha vindo do Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? E tive esse acidente. E perdi toda essa parte aqui da testa, fiz cirurgias plásticas, tudo, caiu o nariz, porque o vidro soltou todo na minha cara, no rosto, né? E cortou tudo isso aqui, meu nariz ficou praticamente pendurado. Bom, para resumir, eu fiz a cirurgia plástica aqui em São Paulo, depois fui para o Pitangui, no Rio de Janeiro, né? Porque eu estava na Globo, então o Pitangui era o cirurgião plástico das pessoas, né? De funcionários, artistas, tudo, lá da Globo. E ele, a primeira coisa que ele me perguntou foi em relação ao nariz, doutor, e eu vou ser sincero, né? Ele falou, Sérgio, a gente pode diminuir. Eu falei, não, eu não quero, eu quero do jeito que eu sou, não vou fazer isso. Ele fez a plástica toda minha na testa, entendeu? Eu fiz 2 cirurgias plásticas e o nariz ele colocou do mesmo jeito que eu sempre fui. Que ele poderia ter mexido, ele falou, a gente pode diminuir essa anca que você tem aqui, né? Essa curva, né? Essa curvatura. Eu falei, não, não quero. Fui para a mesa de cirurgia, ele me operou tudo, fiquei do mesmo jeito, só tem a cicatriz do nariz que ficou na época pendurado praticamente, porque eu não achei, eu acho que para mim, eu pensei na minha cabeça, doutor, que iria mudar, entendeu? O meu jeito, a minha cara, a minha personalidade, eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça, por isso que eu não concordei. Eu estou errado, eu não sei se eu estou errado ou certo, eu queria que você me explicasse isso. Na verdade, você está certíssimo e você está abordando um pilar fundamental da cirurgia plástica. Esse pilar fundamental diz o seguinte: a cirurgia plástica só deve ser feita se aquela região do corpo incomodar o paciente de uma forma muito significativa, tá? Então, você recusou a cirurgia porque você não tinha um incômodo com o nariz. Então, acertadamente, o Pitangui não mexeu no nariz porque ele respeitou você. E esse é um conceito muito importante, por quê?
Porque por melhor que a gente seja, as cirurgias podem dar errado, porque você não consegue controlar o tecido de cicatrização do paciente depois da cirurgia. Você pode ter infecções, você pode ter pancadas, você pode ter reabsorção de enxertos, então é impossível controlar como o corpo vai responder após uma cirurgia plástica. Então a minha conduta no consultório é sempre tentar evitar que os pacientes operem. Se você consegue viver sem uma cirurgia, é melhor para você, porque nem sempre uma cirurgia dá certo. Até porque, né, qualquer cirurgia, né, doutor Alan, você tem riscos, né? Isso aí é fato. Você tocou num assunto que de incomodar, o senhor falou bem. Se não te incomoda, não me incomodava e nunca incomodou. Podia incomodar, pode incomodar os outros, mas aí, paciência. Meu pensamento sempre foi esse. A mim nunca me incomodou meu nariz nem nada. Incomodava os outros. O nego falava, pô, Sérgio, tem um nariz assim, né? Mas isso nunca me afetou, né, psicologicamente, de cabeça, nem nada. Isso é crucial, porque, de novo, vamos usar o exemplo do shopping. Se você for num shopping na Turquia, por exemplo, você vai ver pacientes com narizes enormes, tortos, sem conseguir respirar, que não estão nem aí. Entendeu? Então, a cirurgia plástica, ela deve ser usada para você melhorar a qualidade de vida através de você oferecer um envelhecimento com mais conforto, tratando somente as coisas que realmente incomodam os pacientes através de cirurgias cuidadosamente planejadas que vão fazer resultados naturais, sempre, para que o paciente envelheça com uma sensação de mais conforto e bem-estar. Já falou. Tem razão, é verdade o que você está falando. Porque dizem que quando a gente vai ficando velho, né? O que cresce é o nariz, né, e a sua cabeça em volta das orelhas, né? As orelhas mas o nariz também, né? Isso aí é fato. Eu não sei se é verdade, eu estou falando. Quem é o médico cirurgião aqui é o senhor, né? É verdade? O que acontece é que assim, a gravidade, ela age em cima da orelha e do nariz, tá? E além disso, você tem toda a ação dos músculos quando você sorri, então existe uma tendência real do nariz cair um pouquinho com os anos, e a orelha, é interessante, ela não aumenta de tamanho porque ela está crescendo, ela aumenta de tamanho porque a gravidade leva a uma queda aqui da parte do lóbulo. Então, ela aumenta as dimensões por causa do efeito da gravidade e não pelo efeito de um crescimento. É verdade. Eu tenho informações aqui, né, de uma pesquisa feita aí pela Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial, né, que em 2017, doutor, foi revelado aí que 55% dos cirurgiões relataram ter visto aí pacientes, né, que queriam alterar a sua aparência, enfim, para melhorar olha que loucura, para melhorar as selfies, como a gente estava falando, né, há pouco disso. Em 2016, esse índice tinha sido aí de 42%. É muito, né, doutor? Não, é muita coisa. Assim, eu reafirmo que eu acredito que a nossa sociedade está muito doente, tá? Existe uma necessidade absoluta de uma melhora da parte espiritual e uma solidificação da parte psicológica. As pessoas estão muito carentes e elas estão atrás de elogios, enfim, de curtidas em relação à sua aparência, que reflete uma carência muito grande do ponto de vista emocional. Então, é absolutamente, enfim, se você pensar, é absurdo você querer fazer uma cirurgia plástica só para você aparecer melhor em selfies, que a gente viu que não é uma boa ideia, porque a selfie distorce o nariz. Então, esse preceito também viola uma coisa básica da cirurgia plástica. A cirurgia plástica nunca deve ser feita devido a pressões externas, tá? Então, você lembrou muito bem que, por exemplo, as pessoas podem achar o seu nariz largo ou feio por algum motivo, mas você não acha. Então, você não pode fazer uma cirurgia plástica porque o seu parceiro, ou a sua mulher, ou seus filhos acham que você deve fazer. A cirurgia plástica só deve ser feita se houver um desconforto muito grande por parte do paciente, não por pressões externas.
Até porque, né, doutora Alan, você tem que dar primeiro, você tem que estar primeiro bem com você mesmo, né? Se você se sente bem, por que que você vai mexer numa coisa que não te incomoda, né? Ah, incomoda os outros. Aí, paciência, né? Só a minha resposta é essa, só paciência. Fazer o quê? Agora, esse transtorno, Então, doutor Alan, a cirurgia resolve esse problema do TDC? então nos casos onde o TDC é leve, a cirurgia plástica pode resolver sim, tá? Então, a cirurgia plástica ela só é contraindicada em casos moderados a graves do TDC. Mas em casos de TDC leve, você pode ter realmente os efeitos comprovados da cirurgia plástica, que em pacientes que estão selecionados do ponto de vista psicológico e sólidos, você tem uma melhora da autoestima e uma melhora da qualidade de vida após uma cirurgia bem sucedida. Agora, as expectativas aí, né, realistas, é disso que a gente está falando, né? Ou, no caso, como posso, ou a pessoa, como é que a gente pode saber, né, que a gente está nesse grupo? São pessoas que podem saber ou não se estão nesse grupo. A minha conduta ela é bem linear aqui. Então, o que eu faço? Por exemplo, nos casos de rinoplastia, eu tiro fotos profissionais, eu coloco dentro desse programa de simulação, que é um Photoshop especial para rinoplastia, e aí eu faço aquilo que eu comentei com você. Eu pego o nariz daquela pessoa e eu aplico aquelas proporções matemáticas e artísticas que vieram daquele trabalho, que eu comentei anteriormente, e aí eu desenho para ela no Photoshop um nariz que se encaixa com a face do paciente. Então, isso é um truque. Por quê? Porque se o paciente pedir alguma coisa muito diferente desse padrão estético, aí já é um sinal que você não deve operar. Porque isso mostra uma distorção estética e uma expectativa não realista. Vou dar um exemplo aqui que o senhor conhece muito bem, né? Vamos falar do Michael Jackson, lá morreu, que Deus o tenha, né? Tá lá em cima. Mas aquilo não era pior do que uma distorção, né? No caso dele, porque ele chegou a um ponto de mudar até a cor da pele. Não sei se era realmente vitiligo mesmo, que é essa doença, sei lá. Mas o nariz dele era uma coisa completamente desproporcional, né, ao rosto dele. Ele chegou a um ponto que, né? O que o senhor tem a dizer nessa situação? Não, tem dois comentários fundamentais. O primeiro é que ele é um caso clássico de um paciente com TDC. Tá? É um paciente que nunca está satisfeito com o resultado da cirurgia. São pacientes que são tipicamente viciados em cirurgia plástica, justamente porque eles nunca ficam satisfeitos. Tá? Então eles vão pedindo cirurgia, enfim, até criar esse tipo de bizarrice. O segundo comentário é que o caso dele foi um caso mal conduzido, porque não houve profissionalismo por parte dos cirurgiões plásticos responsáveis no sentido de bloquear esse desejo por cirurgias adicionais que foram piorando cada vez mais o aspecto do nariz dele, criando uma situação cada vez mais bizarra. Ele não deveria ter sido mais operado. A gente está chegando aqui ao final do programa, doutor Alan. Minha última pergunta, mais uma perguntinha rápida, né? A gente já está chegando no encerramento. Se eu uso aí frequentemente, não, eu não vou dizer eu, estou fazendo uma pergunta, né? Filtros no Instagram, eu posso ter essa disformia? Então, eu acredito que, de novo, o uso excessivo desses filtros, ele pode indicar, sim, algum grau de leve ou alguma propensão ao TDC, só que eu coloco mais em relação à carência emocional, em que a pessoa precisa receber curtidas e elogios para se sentir melhor. Então, eu acredito isso mais a uma fragilidade psicológica, mas pode, como você bem disse, mostrar sinais iniciais de uma distorção de autoimagem. Aí o senhor tem razão, né? Pode ser. Bom, mas não é o caso então, né? Graças a Deus não é o caso. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, viu, Alan, doutor?
por essa participação aqui no nosso programa. Eu queria continuar aqui muito mais tempo, a gente tem muito mais assunto, né? Porque é um assunto bem, né, falado, abrangente, polêmico muitas vezes, né? Essa questão da plástica. Mas eu vou te convidar para um próximo programa, tudo bem? Você aceita? Claro, já aceito de antemão. A gente pode falar do que você quiser. Combinado. Obrigado. Abraço, prazer em conhecê-lo virtualmente, mas eu vou ter, depois da pandemia, com certeza o prazer de te conhecer pessoalmente. Grande abraço. Obrigado, viu, doutor? Tchau, boa noite. Esse foi mais um Alesp Conecta, aqui na nossa rede Alesp. A gente conversou com o doutor Alan Landecker, né, falando aí sobre essa questão aí dessa disformia, né, que a gente chama disformia. Estou falando sempre disformia, mas é disformia pelo Instagram. Não só pelo Instagram, né? Tem pessoas aí que acabam o corpo inteiro, né, tirando fotos aí para uma selfie e quer se parecer com aquela própria foto. Mas ele explicou bem aí, né, o que pode e o que não pode. Muito obrigado pela audiência de vocês e eu espero vocês aí no próximo programa. Até lá.